saindo agora da Atlas Auto diretamente para visitar uma oficina que ela tem 50 anos no mercado brasileiro. Está na região da Zona Sul ali de São Paulo, para conhecer a história de uma das pessoas que começou trabalhando lá para pagar a faculdade, para um curso que não tinha nada a ver no segmento automotivo. E aí, essa relação com o carro, com o cliente, com gestão, com administração, encantou ela de tal maneira que ela se apaixonou. E hoje ela faz parte do quadro de diretor da empresa, atende carros esportivos, carros premium e tem uma dedicação muito legal. Essa história vai ser muito inspiradora. Eu vou na Frizon e vou falar com a Lilian Viana. Então, para você que quer saber de uma história muito jóia, muito bacana, clique aqui nas notificações, se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo, porque olha, não vai faltar emoção e não vai faltar oportunidade para você se inspirar nessa história, tá bom? Da série Conhecendo as Oficinas por Aí, hoje aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, no bairro da Vila Olímpia. Estou aqui conhecendo a Frizon. A Lilian nos recebeu aqui. Lilian, que gostoso conhecer a Frizon, que gostoso conhecer esse ambiente. Bom, eu sou a Lilian Viana, trabalho na Frizon Conveniência. Nós somos um centro de reparação automotiva aqui no coração de São Paulo, na Vila Olímpia. A gente tem serviços de mecânica, funilaria e pintura em geral. Eu estou aqui há 19 anos, eu comecei a minha trajetória como recepcionista, passando depois por gerência e hoje atualmente sou sócia da empresa e sou responsável, sou diretora comercial, responsável por toda a experiência do nosso cliente. Também faço parte da operação da nossa produção, cuidando do carro de todos os clientes que entram por aqui e tentando sempre oferecer o melhor serviço, qualidade e excelência, que é o nosso foco, o nosso maior desafio hoje, o que a gente mais busca aqui atualmente. Lilian, diante de toda essa carreira que você construiu, quais foram os principais desafios que você enfrentou para sair de uma recepcionista até hoje sócia da Frizon? Pergunta difícil, né? Os maiores desafios, aprimorar o conhecimento técnico, isso foi um desafio para mim, porque eu não venho dessa área, infelizmente eu não sou de família de carro, normalmente é comum no nosso ramo, né? As pessoas virem já de oficina desde pequeno, não é o meu caso. Eu entrei aqui como recepcionista para pagar faculdade de psicologia, e então não tinha o propósito de seguir no ramo. Acabei entrando aqui, me apaixonei pela empresa, tive uma boa oportunidade. E aí, a partir daí, esse aprendizado tardio foi ainda eu continuo, né, na missão, é muita informação e a tecnologia continua avançando, mas acho que esse interim de recepção até gerência, principalmente de sociedade, o aprendizado do técnico, sem dúvida, foi o mais complicado. Então, uma das coisas que eu faço hoje, eu coordeno a parte da pintura. Então, eu precisei aprender, eu fui para dentro da PPG, que é nosso parceiro, fazer um curso de preparação mão na massa, para entender todo o processo, saber como funciona, os tempos, o que é correto, entender mais sobre os produtos. Então, ao longo do tempo, estudar sobre essa parte técnica do carro, acho que é de todos o maior desafio. E claro, não tem como eu fugir do fato de eu ser uma mulher num ramo extremamente masculino. E a minha experiência, justamente, quando você se dedica, você se prepara mais, você aprende tecnicamente, querendo ou não, essa barreira eu sinto que é vencida. A minha experiência me mostrou isso. Quando você sabe argumentar, sabe falar sobre o seu produto, entende do processo, o respeito vem, independente se aquela pessoa está te olhando como mulher, como homem, está te menosprezando. Então, eu brinco que com o resultado não tem argumento. Se você entrega resultados, você entrega conhecimento, não tem argumentação. Se é homem, se é mulher, tudo, mas de fato isso também foi um desafio para mim. Como equalizar tecnologia com atendimento ao dono do carro que consome essa tecnologia?
quais são as principais dicas que você daria para quem está numa posição de administração e gestão de uma oficina como a Frison? Eu acredito que o maior desafio hoje do setor é acompanhar a tecnologia, só que eu acho que tem um passo antes disso, que é os donos de oficina conseguirem educar o consumidor de que o produto carro hoje já é completamente diferente. Então ele é muito mais tecnologia do que mecânica pura, como era no passado. Então você tinha um produto que você resolvia muito facilmente tendo conhecimento da mecânica. Hoje você tem um produto, tanto o carro super esportivo quanto o carro mais popular em maior quantidade, que sem um scanner você não comunica, não faz um bom diagnóstico. Então, acho que primeiro, entender que o produto mudou, a tecnologia hoje faz parte do produto, do nosso mercado, o produto que a gente está inserido. Mesmo na pintura, eu vejo isso, então a maneira de se fazer uma tinta é completamente diferente, a aplicação da tinta dentro de uma cabine faz toda a diferença de quando você não tem uma cabine de pintura, a gente vê isso no resultado. Claro que você tem como fazer um ótimo serviço sem ter a cabine também, mas o uso da cabine facilita muito, porque você já tem uma qualidade ali sem tanto esforço, né? Que é tecnologia também. Então, em todo o cenário do setor automotivo, você está falando de tecnologia, não tem mais como você pensar no carro sem pensar numa tecnologia muito mais sofisticada do que já se conhecia. Em que momento você teve a virada de chave? Porque você disse que você entrou para pagar uma faculdade de psicologia e teve algum momento que você falou, bom, é legal, a faculdade é bacana, adoro o que eu estou fazendo, mas isso despertou em mim algo que eu jamais imaginaria. Como foi essa mudança de chave e como você se planejou? Não houve um planejamento, não foi uma estratégia. Na verdade, a empresa... Eu me identifiquei primeiro com a política da empresa. Então, o meu emprego anterior foi muito frustrante, porque eu acabei me demitindo porque era um trabalho que você precisava mentir, sabe? Então, era vendedora. Então, era uma coisa que era uma relação perniciosa com o cliente. Então, eu tinha que falar uma coisa que não era verdade. Então, não gostei daquilo. Falei, nossa, isso daqui não é pra mim. Eu sou uma pessoa intensa, sou uma pessoa agitada e eu sou muito autêntica. Você vai saber se eu... Não tem como, eu não consigo ficar aqui, deixa eu criar uma máscara aqui pra te enganar. Não dá. E quando eu entrei aqui, a primeira coisa que eu notei foi isso. Eu falei, nossa, esse cara, que é o Marcos Frison, que é o fundador, ele é honesto, ele é isso aí. Se ele tiver que brigar, ele vai brigar. Se ele falar que não... Ele é isso e ele é honesto. Não é um trabalho que eu tinha que ficar num atendimento fazendo de conta aqui. Não, é isso, ponto e acabou. Então, essa foi a primeira identificação que eu tive, que eu gostei muito. Depois, a política de cuidar da empresa, hoje eu sou sócia, mas quando eu era funcionária, era uma coisa que eu experimentei. A política da empresa de cuidar de pessoas, de cuidar de talentos, ela é muito forte, não é uma coisa que você consegue ignorar. Então, pra mim, que vim de uma família humilde, já cheguei aqui ganhando um salário maior do que o que eu já tinha ganhado anteriormente. Aí, ao longo do período, esse salário vai sendo reajustado. Começou, não vou negar, ficou muito interessante financeiramente para mim. Quando eu entrei aqui, eu estava no primeiro ano de faculdade. Então, quando eu cheguei no último ano, foram 5 anos aí, né? 4 anos depois, já estava muito interessante esse salário. Então, já era uma coisa de se pesar. Será que eu vou mesmo me arriscar nisso? Ao mesmo tempo que eu tenho um objetivo... Eu desapego fácil, eu não sou uma pessoa pegada, não, tem que ser esse plano que tem que dar certo, não, beleza, tô nesse caminho, mas isso aqui parece ser interessante, então me apaixonei quando você começa a entender, quando você vê como você não entende nada de carro, mas você começa a entender o que é um produto, carro, e no meu caso, sempre fui amante de tecnologia, inovação, essas coisas, até hoje eu acompanho aviação, foguetes, grandes invenções, eu sou uma entusiasta dessas coisas. Também quando eu entendi o que era um produto carro, a engenharia por trás, toda a inteligência que existe nisso, me apaixonei. Então, foi uma oportunidade muito boa, uma parte financeira que não dava, não era simplesmente ignorar, vou abandonar isso daqui ao longo dessa trajetória e começar do zero numa nova carreira. E o contexto todo sabe... me identificar, eu gosto muito de pessoas, então esse relacionamento sempre para mim foi muito bom, a clientela que sempre é uma clientela incrível, então
o misto, mas eu não tive dúvidas. Eu falei, não, peguei meu diploma, finalizei, encerrei o ciclo, porque eu acho importante. Falei, bom, se em algum momento me despertar essa vontade, ali está o diploma, eu resolvo ir. E ao contrário, quanto mais eu me envolvia aqui dentro, mais eu amava isso, mais eu amava carro, mais eu amava o mundo. Aí o mundo do automobilismo, aí descobri Fórmula 1, sou apaixonada por Fórmula 1, então gosto de ir em autódromo, estar no meio dos carros. E foi cada vez mais, ao longo desses 19 anos, virando uma paixão, de fato, assim, uma coisa que eu olho e falo, cara, não tem a menor possibilidade de eu não envelhecer aqui, não aposentar aqui, enfim, eu olho para minha vida e falo, é isso, acabou, eu tô no lugar que eu tinha que estar e nem sabia que era esse o meu lugar, assim, e de fato é. Quando você fala de ciclos, né, você acabou de falar de oportunidades, né? Então você aproveitou essa oportunidade, então foi um ciclo de aproveitar. Depois foi um ciclo de amadurecimento, de conhecer, de aprender, de se estabelecer. E qual que é o próximo ciclo que a Frison tem para disponibilizar isso para os clientes, amigos? Existem planos da Lilian para que isso possa não só ficar aqui, mas se estender para outros projetos ligados ao ramo automotivo? 100%. Hoje eu faço parte do quadro de sucessão, né, que vai ser a segunda geração da empresa, em algum momento muito longo, eu espero, não estou com pressa. Então, uma das minhas responsabilidades hoje é justamente pensar sobre isso, qual o próximo passo. Esse ano a gente teve um marco importante, foram 50 anos de existência, e isso mexeu demais comigo, obviamente. 50 anos, você fala, nossa, é um legado muito incrível, né, que a gente tem aqui, do Marcos, que está aqui na operação ainda todo dia, na ativa, 100%, continua sendo o meu mentor, me ensinando, aprendo todos os dias com ele, mas óbvio que isso me pegou, 50 anos, os 50 anos me pegou, então a gente já tinha vários projetos que eram sonhos dele, na verdade, que esse último ano a gente falou muito seriamente sobre isso, estão saindo do papel. Um deles eu já posso falar que é o centro de treinamento, então a gente está em construção agora, nesse momento. Eu estava vendo o mobiliário hoje, inclusive, o elevador que a gente vai utilizar lá já está comprado, tudo. Então, uma das coisas que já são iminentes, dentre todas as ideias existentes e possibilidades que a gente tem, é essa parte de treinamento, de levar conhecimento, preparar a mão de obra, auxiliar o ramo. A gente vai ter curso de preparação de mão de obra e também curso de gestão de oficina, com o que a gente puder agregar. Acho que 50 anos é uma bagagem muito bacana nesse sentido, então acho que a gente tem como contribuir de alguma maneira para a elevação do nível do setor, sabe? É uma coisa genuína da gente. Então, o Marcos tem muito disso, porque ele mesmo fala que quando ele começou lá atrás, ele não teve ajuda. Então, ao contrário, todo mundo fechava muita informação, ele sofreu muito para conseguir informações que às vezes, sabe, alguém já podia disponibilizar, então isso é dele, que eu peguei, veio para mim, e eu me sinto muito confortável, porque justamente é uma vontade dele, ele sempre quis ajudar, tanto que a nossa oficina hoje é aberta, visitações, a gente recebe muitas oficinas que vêm aqui pegar um insight, uma ideia, né? Tem a gente às vezes como referência, isso é muito gratificante e sem dúvidas isso é um dos pontos que a gente quer ampliar para ajudar o nosso setor, porque se o setor elevar o nível, facilita para todo mundo, né? Se os nossos colegas de profissão se prepararem cada vez mais, evoluírem cada vez mais como empresários, se eles tiverem melhores funcionários para contribuir tudo, o setor de alguma maneira elevando é bom para todo mundo, porque cliente tem para todo mundo, tem todo o perfil de cliente, tem o perfil do meu cliente, tem o perfil da oficina que está assistindo a gente, para cada negócio tem um perfil certo de cliente, então não precisa ter guerra, pelo contrário, a gente tem uma visão de que quanto mais o setor se unir, mais ele será fortalecido, e a gente com certeza está imbuído nessa missão, e um dos planos que vem por aí é essa escola, esse curso, essa parte de treinamento que a gente quer contribuir sim. Isso é uma estratégia da Frison? Ou será que tem alguma ideia? A Lilian tem um sonho também, porque assim, a Frison veio até este momento contando história e você participou muito dessa história, né? Já fazem 19 anos, você falou de Frison, né? Mas existe algum desejo do coração da Lilian de querer fazer algo que seja uma assinatura dela para que possa contribuir com toda essa história?
Sem dúvida, essa parte da educação é uma coisa que me pega muito, até pela minha infância. Como eu disse, eu sou de uma família humilde, eu venho de um bairro muito humilde, minha mãe é costureira e meu pai é pedreiro. E se teve uma coisa que foi determinante na minha vida para esse lugar que eu tô hoje, e esse lugar para onde eu tô indo, que é esse jeito, eu gosto muito de estudar, eu sou muito aplicada, isso vem da minha criação. E a minha mãe, com toda a limitação educacional dela, ela sempre bateu nessa tecla que a educação transforma, o conhecimento transforma. Então, lá no bairro carente que a gente morava, ela descobria lugares que eram financiados por grandes corporações ou mesmo pelo governo e me colocou. Então, eu lembro tinha o clube da turma, por exemplo, que eles davam tanto ensinamentos de esporte quanto reforço escolar. Aí teve um outro curso que eu fiz que ele era preparatório para o mercado de trabalho. Então, aos 13 anos, eu estava ali aprendendo como se portar numa entrevista, como fazer um currículo, como se comportar na empresa. Muito cedo fui estudar inglês. Então, o conhecimento, de fato, eu fui percebendo ao longo da minha trajetória que isso me colocou à frente em muitas situações, sabe? E ter pegado gosto pelo estudo, por ler um livro, por fazer um curso, continuar ampliando meu conhecimento, isso foi muito importante na minha trajetória, até pelos desafios que a gente falou sobre, o fato de eu ter esse desejo de aprender e ter a disponibilidade do aprendizado, eu quero aprender sobre, eu preciso dessa informação, você tem aonde ir até lá, pegar essa informação. Isso é ainda fundamental para mim, foi fundamental até esse momento. Então, eu tenho sim eu sou entusiasta do conhecimento, eu acredito piamente que o conhecimento liberta. Quanto mais você sabe, mais liberto você é, porque você está mais munido para tomar suas próprias decisões, tirar suas próprias conclusões e fazer o seu caminho, que é individual de cada um. É diferente para mim, para você. E o nosso conhecimento que nos agrega, nos prepara, encaminha os nossos objetivos, que é para cada um, não é igual para todo mundo. Cada um sabe o que quer da vida. E o conhecimento, isso sim, é igual para todo mundo. Se o conhecimento... Eu vou atrás do conhecimento de acordo com os meus objetivos, você vai atrás de um conhecimento de acordo com o seu, uma regra para mim é que esse conhecimento de fato vai te ajudar a chegar onde você quer, independente sobre que tema seja, para onde você está indo, o que você deseja da sua vida, isso é uma coisa comum, o conhecimento vai te levar mais longe. Então, se for sempre que eu penso no meu legado, digamos, quando eu olhar para daqui 30 anos, essa sim é uma marca que eu quero deixar, uma marca envolvida com educação de alguma maneira. Isso sempre veio comigo, na verdade. E aí agora eu estou tendo essa oportunidade de estar construindo uma coisa nesse sentido, então para mim é magnífico. E o acesso de informação que os clientes têm hoje a respeito de tudo, né? Pesquisando, através de inteligência artificial, né, faz com que a gente tenha que pensar bastante e também saber colocar bem as respostas para que não fiquem dúvidas, né? Na tua avaliação, há 50 anos atrás era um modelo de atendimento, um modelo de relacionamento. E hoje parece que esse modelo ele mudou demais. Toda essa mudança, o que você entende que é importante, as regras básicas que nunca se pode perder numa relação de quem tem um carro, de quem precisa contratar um serviço, que são fundamentais na tua visão? Excelente pergunta, excelente tema. Eu acho que é muito relevante se falar sobre isso, porque as coisas mudam, gente. As coisas mudam e cabe a nós nos adaptarmos. Ponto final, é isso que eu penso. Agora nós temos uma realidade posta, híbrido e elétrico. Você gosta, não gosta? Não importa, é uma realidade. O carro está aí, então eu não posso ignorar. Hoje existem as inteligências artificiais e vão existir cada vez mais. Esse é um caminho sem volta, não tem como, não vai voltar, só vai aumentar. Então, se um cliente chega para mim hoje com uma resposta, hoje eu já recebo. Ele já vem, ele não fala mais o problema do carro, né? A gente é mecânica, de mecânica a gente precisa saber qual o sintoma. É como um médico, você não chega num médico dando um resultado, você fala o sintoma. Estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. O médico precisa de exames para ter uma bagagem para fazer um diagnóstico. No nosso caso é a mesma coisa. Qual é o problema que você sente, assim, que você percebe? Acende uma luz, o carro se manifesta de maneira diferente, ele está apresentando uma falha, uma vibração, um barulho estranho. Então, é papel do mecânico investigar os sintomas com as suas ferramentas para chegar num diagnóstico. Mas
é fato que hoje, quem não faz isso, você não usa uma inteligência artificial para tirar suas dúvidas, você está brincando errado no século XXI. Então, não dá para você julgar a pessoa sendo que você também... Eu também faço, eu marco alguma coisa e já começo... Eu tenho uma ferramenta à minha disposição, por que eu vou esperar o momento de chegar até aquilo para ter pelo menos uma ideia do que se trata? No meu caso, eu continuo respeitando o profissional, porque se eu vou num médico, por exemplo, eu estou marcando uma consulta, eu preciso confiar no que ele está falando. Mas é o contrário do que está aqui. Sim, mas minha opinião, se eu fui nesse profissional, para mim o que vale é a palavra dele. Eu posso ter lido, eu posso ter uma ideia, eu posso melhorar o meu nível de conversa, inclusive. Eu posso elevar o nível de conversa com o médico aprendendo através de uma ferramenta. Mas até esse momento que eu estou vivendo agora, para mim a palavra dele é a final e eu decido confiar. A mesma coisa tem que ser o mecânico. Você pode até ir num chat, num fórum, numa inteligência, mas se você decidiu procurar o profissional, você precisa confiar naquele profissional. Então, se não existir essa confiança, é melhor não ir, não vá. Porque se você vai num médico com o seu diagnóstico feito por uma inteligência artificial, é melhor não ir. Não coloca aquele profissional nesse tipo de situação. A mesma coisa vale para o mecânico. E como é que é liderar um time? De quantos funcionários tem a Frizon? E como é que é liderar um time de pessoas que têm conhecimento de parte de injeção, parte de funilaria e pintura, parte de acabamento, com diferentes skills, né? Diferentes capacidades, né? E você conseguir manter esse time engajado e trazendo resultado? Hoje... A liderança compartilhada, né? Então o Marcos cuida muito da parte da mecânica e eu fico mais com as outras áreas na parte da funilaria e da pintura e do acabamento. E eu só tomo a frente quando ele sai, então eu sou imediata. Então ele vai viajar agora, está programada uma viagem para dezembro e eu entro nessa coordenação geral. E, incrivelmente, eu vou citar uma palestra que me marcou muito quando eu assisti, que foi do Steve Jobs. Ele estava fazendo uma palestra em Stanford para os formandos, que é tradição, né? Eles sempre chamam alguém para fazer uma palestra para os formandos, e ele disse uma coisa naquela palestra que me marcou quando eu escutei aquilo, que é os pontos se ligam, né? Então, em algum momento da sua vida, você está fazendo alguma coisa agora que talvez não faça muito sentido para você, mas em algum momento da sua trajetória, os pontos vão se ligar. E aquilo fez sentido pra mim. Eu falei, nossa, que bom, né? Porque tem hora que eu falo, nada disso faz sentido. E aí você vai vivendo, hoje eu já tenho, né? Eu entrei aqui com 18, já tenho 37, então 19 anos também não é semanas. Amadureci muito nesse período, então eu de fato fui vendo alguns pontos se ligando. E quando entrei direto em parte de liderança, fez todo sentido para mim eu ter caído aqui para pagar uma faculdade de psicologia, porque hoje, assim que eu aceitei a sociedade, eu já tinha formado em psicologia e eu não sabia o que era uma empresa, então eu fui fazer uma faculdade de administração para entender o que é um negócio. Se você me falasse que eu utilizaria hoje, nesse momento que eu tô, mais psicologia do que administração, eu não ia acreditar. E de fato, então isso me ajuda muito. Então isso se tornou um bônus. Eu vejo hoje que o lugar que o mundo caminhou, porque vejo, na época que eu estudava psicologia não se falava sobre depressão, não se falava, não era uma coisa que as pessoas falavam quando eu me formei. Não se falava sobre diagnósticos. Hoje eu vejo até às vezes, me parece que até excessos de diagnósticos, né? É muito comum você ver alguém brincando. Eu que estudei, eu dou risada porque eu falo, nossa, como vulgarizou, né? Mas o pessoal brincando assim, você esquece alguma coisa e fala, é meu TDAH. Como se um TDAH fosse uma coisa assim, né, que não afetasse de fato quem o tem. Então, querendo ou não, não só se fala, como se vulgarizou e se brinca muito com as questões mentais. E isso se tornou uma vantagem muito grande para mim, porque eu estudei uma teoria lá atrás, eu tenho um apreço por pessoas, que é um outro... Eu gosto de pessoas, eu gosto de me comunicar, eu gosto de me relacionar, então eu não sou uma pessoa reclusa, eu gosto de socializar, é outra soma. E, claro, a faculdade de administração, onde você também tem toda uma bagagem de gestão e liderança. E, como eu te disse, eu sou uma pessoa esforçada, eu continuo sempre estudando liderança. Estou me matriculando em um curso de 4 semanas, inclusive, sobre o tema de Cambridge, que é... Eu gosto de me manter... O que estão falando sobre liderança? A gente tem agora uma nova geração. A minha geração está bem no meio do caminho da geração anterior, que a gente já sente um baque, e a nova geração que a gente sente outro baque. Então... Acho que esse momento geracional também é importante da gente entender como se comunicar, porque, de novo, não adianta a gente ficar reclamando, porque essa é isso, aquela, aquilo.
eu penso assim, eu não vou perder meu tempo reclamando, eu quero entender como é que eu me adapto rápido, como é que eu lido bem com isso aqui. Não me interessa se eu gosto dessa geração, se eu não gosto, se eu apoio, se eu não apoio, não me interessa, eu não vou perder tempo com isso. Eu quero saber como é que eu avanço, como é que eu respondo mais rápido a isso, como eu me preparo melhor para isso. Então, eu sou dessa turma, entendeu? E isso me ajuda. Então, eu sempre sou aberta, sou muito flexível a entender. E essa bagagem do estudo, assim como disse o Steve Jobs, fechou, esse ponto fechou, sabe? Os pontos se ligaram. Então, hoje, eu sei que é uma dificuldade muito grande do mercado geral, isso não é um problema do Brasil, é do mundo, mas se eu te falar honestamente, esse, para mim, hoje não é a parte mais difícil, não é. Ou seja, quem entendeu o dono do carro, entendeu o jogo, né? É. Entendeu o jogo. Entendeu o jogo. Legal. Olha, tem muito mais conteúdo que eu queria fazer aqui, muitas mais perguntas que eu queria fazer para você. E para a gente é uma honra muito grande ter sido recebido por vocês e pelo todo o time da Frizon, que nos atendeu aqui, nos estendeu o tapete vermelho. A gente é muito legal. Fica aqui o convite, né? No momento oportuno de você participar de um talk show para contar as outras histórias que nós sabemos que você já contou nos bastidores. Eu queria agradecê-la e dar um recado para todo mundo aí que espera do mercado automotivo, do que vem pela frente, os desafios e principalmente como se preparar. Eu que agradeço o convite, uma honra estar participando aqui com vocês, uma honra receber vocês aqui. Venham sempre que quiser, a casa é de vocês. E para o pessoal do nosso ramo, para os colegas, tem uma coisa que eu acho linda no nosso ramo, acho incrível, que tem muita paixão no que a gente faz, né? Embora eu não tenha sido alimentada dessa paixão desde criança, essa paixão grudou em mim, de conviver com tanta gente apaixonada pelo que faz. E sem dúvida nenhuma, eu não tenho a menor dúvida, quanto mais eu me relaciono com pessoas, eu vejo que o nosso negócio é baseado em paixão. São pessoas que amam carro, que têm histórias incríveis com carros, têm envolvimento, e a gente sabe que a barra não é fácil. Um dia após o outro, tem dias que a gente acha que não vai aguentar, porque são insuportáveis o tipo de problema que a gente lida. É muita demanda, são dias pesados, mas acho que quando a gente consegue concluir um ciclo, ou a gente consegue, né, se livrar daquele problema grande, é tão satisfatório quando você tem um cliente que, assim como você ama o carro e reconhece o seu trabalho e te dá aquele retorno, aquele feedback gostoso, você fala, não, acho que é o suficiente para te dar uma energia, você fala, não, tá bom, mais um pouco, vou ficar mais um pouco. Então, colegas, eu sei que tem muita gente que está assistindo a gente aí que pode estar se sentindo enfraquecido, meio desmotivado, exausto. Vocês não estão sozinhos. Acho que em todas as oficinas a gente está sentindo um pouco a mesma coisa, sabe? Com proporções diferentes, tipo de problemas diferentes, tipo de clientes diferentes, mas por isso que eu acho que é muito importante o setor se unir, porque no fundo a gente passa os mesmos problemas, as mesmas dores. A oficina, os problemas são iguais, proporções diferentes, muda, né, o tipo do carro, o tipo do cliente e tudo, mas ainda assim é um ramo igual. Não desanimem, vocês têm um papel como empresários que são fundamental para a economia do país, então como cidadã mesmo, eu peço, não desistam do negócio de vocês, vocês têm um papel muito importante, embora muita gente da sociedade não reconheça isso, e não importa se reconhece ou não, é fato que o empresário, o microempresário, sustenta muito do que acontece nesse país, é parte importante da economia, então eu gosto sempre de dar esse recado, que às vezes nem você se vê assim como esse empresário mesmo, para você só é um cara que tem uma garagem, está arrumando um carro, não, mas você está fazendo parte da economia do país, está carregando muita gente nas costas, porque a gente tem um índice de gente que não está trabalhando altíssimo, e isso é um fato. Então não desanimem, não desistam, aguentem o tranco, porque eu sei que você que está aí está fazendo isso porque você ama. E, cara, quando você tem paixão no que você faz, isso te coloca anos-luz acima de quem está fazendo por fazer, sabe? Então, foca na tua paixão, foca no teu amor, o motivo pelo qual você decidiu abrir esse negócio. Segura o tranco aí, vamos junto, a gente se ajuda. Um dia a gente vai estar estressado, outro dia a gente vai estar vibrando. É isso mesmo, então vocês têm um papel importante, eu acho que o que a gente faz é lindo, é importantíssimo. O carro faz parte da vida das pessoas, faz parte do cotidiano, então a gente tem uma atuação
incrível aí, sabe, com a família, com todo mundo, a gente está na casa das pessoas, a gente tem responsabilidade sobre isso, uma responsabilidade enorme, inclusive. O que a gente faz é muito importante, é muito relevante. Cuidar dos carros das pessoas é uma atuação extremamente relevante, importantíssima para todo o andamento do país. Então, não desistam, contem comigo no que eu puder ajudar. Eu estou para somar no setor, eu quero ver cada vez mais o nosso setor reconhecido, valorizado, evoluindo. E se adaptem, não fiquem presos no que você gosta, que você não gosta, porque como envolve paixão, tem muita opinião. Se adaptem, observe o mercado que está acontecendo, decida para que lado você vai, estude, vai se aprimorando, vai acompanhando o seu produto e continua contribuindo, porque daqui a pouco vai ter carro voador aí, a gente vai estar lá recebendo a hélice, não está funcionando, vamos arrumar. Enfim, eu quero viver isso e espero que aconteça de verdade. Legal. Lilian, obrigado, viu? Grande beijo, uma honra, viu? Obrigada, gente. Valeu, tchau, tchau.